Olá, meu querido, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Amado, a reflexão de hoje fica por conta do livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 40, no versículo de número 31, diz assim, querido: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amado, que maravilha de palavras são essas. Mas é para os que confiam no Senhor. Você tem confiado verdadeiramente no Senhor? Ou você tem dado ouvido àquele ou aquela que diz ser o teu amigo, diz ser a tua amiga? Amado, saiba que a luz não tem comunhão com as trevas. E você tem que conhecer a árvore pelos seus frutos, querido. Não pelas ramagens, que às vezes pode ser bonita, pode ser bela, mas e o fruto? Então, querido, se você tem verdadeiramente confiado, acreditado no Eterno, abraça esta palavra nesta hora. Porque os que confiam, os que esperam, os que aguardam nele, renovarão as suas forças como a águia. Você sabe o processo da águia? Quando ela chega na metade da sua idade, historicamente falando, mas nós pegamos esse texto aqui e com certeza é o que as histórias dizem. Porque se o que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia, então a história diz que a águia ela se renova quando ela acha-se em situações difíceis, pois ela não consegue mais caçar, mais pegar a sua presa. Então ela se retira para um deserto e ali ela começa um processo de renovação, pois isto é o instinto da águia. Amado, mas a águia, ela tem prazer em desafiar a tempestade, os ventos. A águia, querido, ela tem prazer nas alturas, amado. Veja que o apóstolo João, ele foi considerado a águia. Por quê? Porque ele foi aquele que subiu mais alto, ou seja, aquele que trouxe as maiores revelações para a história do cristianismo. Então, amado, você tem confiado no Senhor? Você tem feito como Abraão, quando Deus, ali no capítulo 22 de Gênesis, o Senhor pediu o seu filho para o sacrifício? Abraão, ele chega e se expressa a dizer que mesmo que o Senhor o matasse, mas o Senhor era poderoso para ressuscitar. Por quê, querido? Porque Abraão, ele falou isso, porque ele tinha certeza. Ele sabia, assim como Paulo falou, em quem tinha crido. Pois Deus tinha prometido para ele e não voltaria atrás da sua promessa. Que dos seus lombos, dos seus lombos saíam nações. Então, por esse motivo, Abraão creu nesta palavra. E quando Deus chama Abraão,
e diz para ele deixar a sua casa, a sua parentela, ele começou a andar para uma terra que não sabia onde ia parar. Isto, amado, isto é crer. Isto é realmente confiar naquele que anda sobre as águas. Veja o Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amados irmãos e senhoras e senhores, eu estou encerrando essa reflexão, mas deixa-me dizer, assim como Pedro, ele dormiu quando ele foi preso, que no dia seguinte ia ser morto. Veja a confiança deste homem, querido. Ele dormiu ali, descansou, rodeado de homens fortemente armados, pois o exército romano era terrível, querido. Mas ele simplesmente pediu permissão para dormir. Então aqueles homens começaram a pensar e dizer: esse homem é estranho. Como é que alguém sabe que vai morrer no dia seguinte e tem essa paz, essa paciência, essa confiança e dorme? Meu amado, nós sabemos que nos dias que nós estamos vivendo, entre meio a essa pandemia, esse espírito maligno, porque isso não é espírito de bênção, muitas pessoas têm tirado as suas vidas, muitas pessoas têm se desesperado, amado, porque perdeu o emprego, perdeu um ente querido. Amado, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, essa palavra vai para o teu coração. Você, amado, pode perder tudo. Você está ouvindo o que eu estou falando para você? Você pode perder tudo, amado. Veja a situação de Jó. Jó também perdeu tudo, entre aspas. Mas uma coisa, querido, que ele tinha guardado e guardou em seu coração foi a confiança, foi a fé. Pois ele deixou escrito para nós lermos nesse dia. Jó 19, do versículo 25 a seguir, você lerá essas verdades. E por fim ele se levantará sobre a terra. Isto era uma profecia, amado. Já uma profecia visando ao Rei dos Reis que viria. Amado, o homem com a sua pele consumida, cheirando mal, fedendo, mas ainda ele acreditava no eterno, porque quando Satanás partiu para tocar em seus bens, ele recebeu uma palavra e Satanás tem que obedecer ao eterno. Falou: toque em tudo que é dele, que lhe pertence, mas a alma não, a alma pertence a mim. Amado, e Satanás, ele já tem recebido esta mensagem desde a fundação do mundo, para não tocar na sua alma, querido, pois a minha, nossa alma pertence ao Rei da Glória. Então, nós sabemos que tudo aquilo, amado, está no propósito do Senhor Jesus Cristo. E que você, amado, toma posse desta palavra. Tudo você pode perder, mas não venha perder a fé naquele que disse: haja luz e houve luz. Tá difícil? Tá difícil, mas é para cumprimento da sua palavra. Acredite, querido, acredite. E se ele parou o sol, o que é esse problema diante dele? Me diga, o que é esse problema diante do Eterno? Daquele que conhece todas as estrelas e chama-as todas pelo seu nome. Daquele que pega
todo esse conteúdo de oceanos que você vê, você sabe que existe e coloca na concha das suas mãos ou da sua mão? Você tem crido nesse Deus? Se você tem acreditado, com certeza, Isaías 40, a parte B, é para você. E diz assim, ó: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amado, deixa eu lhe dizer que no deserto Ele é, ao meio-dia Ele é a tua sombra, querido. E à noite, no frio, Ele é a sua roda, a coluna, um pilar de fogo para te aquecer. Amado, nós sabemos, querido, que muitos que estão em tua volta estão querendo te derrubar, estão querendo ver o teu tombo, a tua fraqueza. Ele não vai resistir, ela não vai continuar, mas em nome de Jesus nós vamos, porque somos mais do que vencedores. Não importa a tribulação, não importa a dificuldade, mas pela fé nós já vemos o nosso corpo preparado antes da fundação do mundo. E que Deus te abençoe, amado. Forte abraço e receba esta palavra no teu espírito para este dia, em nome do Senhor Jesus.